Olá a todos, boa noite. A gente vai começar agora essa live para conversar um pouquinho sobre restrição ou permissão, qual que seria o melhor caminho para lidar aí com o comer emocional. Eu vejo que muita gente tem se conectado com esse tema nos últimos tempos, de realmente começar a entender qual que é esse lugar do comer emocional na vida delas. Eu atendo muitas pessoas que trazem isso para mim como uma questão. E decidi fazer uma conversa sobre esse tema. Eu acho que nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, um momento super desafiador, de muitas incertezas, muitas pessoas passaram a tomar consciência que utilizam a comida para lidar com as situações difíceis. Outras tantas começaram a lidar com as consequências dessa ideia de vou me permitir comer. Então, tive um dia difícil, então vou me permitir comer. E lidar com esse desafio, assim, de depois de um ano sustentando essa ideia, lidar com as consequências disso, que muitas vezes um ganho de peso, e essa ideia de não sei como que ganhei 10 quilos nos últimos 2 anos, 5 anos, e querendo olhar muito para esse lugar mais profundo. Então, a minha ideia aqui, para além de falar de estratégias de como lidar com o comer emocional, é apoiar as pessoas que estiverem aqui juntas, que vão ver depois a gravação dessa conversa, como que a gente pode olhar para além da superfície essa questão que está aí tão presente na nossa vida, principalmente nos tempos atuais. Confesso para vocês que hoje eu tô num dia um pouquinho mais triste. Acho que estamos vivendo um momento aí, né, desse momento roxo, e tudo se fechando, e a gente vendo o número aí de pessoas que estão realmente partindo por conta do Covid. Acho que é inevitável que a gente acesse momentos de tristeza, então compartilhar que hoje a live vai ser desse momento mais introspectivo que eu tô também. E eu sei que a minha convidada, que é a Natália, é uma pessoa muito sensível. Acho que ela traz um pouco isso nas redes sociais, de como se acolher, como olhar para o mundo interno. Por isso que eu aposto que essa conversa vai ser bem especial. Bom, gente, eu já vou chamando então ela para entrar, pra gente conversando um pouquinho sobre esses temas. Eu acho que a grande questão que vai ficar aqui pra gente hoje é como lidar com o comer emocional. Se a resposta seria ser restritivo, se segurar, porque que eu vejo? Que muitas pessoas lidam com essa questão do se eu como de forma emocional, me sinto muito culpada, porque deveria dar conta de não comer de forma emocional. Então, parte muito de eu tenho um esquema alimentar, de como deveria ser minha alimentação durante a semana, como eu deveria me comportar em cada situação, e se eu não sigo esse esquema que está na minha cabeça, eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa que não tem força de vontade, e muitas vezes passa por um processo de autocobrança muito profundo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e as outras pessoas que come-se repetidamente de forma emocional. Então todas as vezes que eu tenho um dia difícil, eu vou lá e como, desconto na comida, vem um pouco dessa ideia, essa ideia de que eu tô comendo muito por ansiedade, e lidam com as consequências desse comer frequente por ansiedade, enfim, descontar as coisas na comida, e já começam a entender, poxa, mas eu acho que as consequências que estão vindo disso não estão legais pra mim. Não tô conseguindo lidar ou com um ganho de peso dos últimos anos, ou com alguns problemas de saúde decorrente dessa forma de lidar com a comida. Ou seja, nas duas situações que eu tô falando aqui com você, gente, não existe uma situação de paz, não existe uma situação de tranquilidade, existe sempre uma situação de guerra, de conflito, de crise. E é sobre isso que a gente vai se aproximar mais hoje, entender outras teorias e outras formas de olhar para esse comer emocional, e também para o sentir, como é que a gente pode construir outras formas de lidar com o comer e com a comida, para muito além da superfície das coisas, né? Então, bora lá junto. Vou já chamando a Natália para entrar, gente. Pra gente seguir com essa conversa aí. Oi, Olá, Ana, tudo bem, tudo bem? Natália? Prazer te ter aqui. Prazer estar aqui com você. Um tema tão Muito necessário, né, obrigada, Natália? Sim. com certeza. Uhum, Como você uhum, falou, ainda mais hoje, né? Eu tenho essa percepção também de que a gente está utilizando mais a comida de maneira emocional dentro desses dois contextos que você colocou, né? Dessas duas formas de se comportar com a comida. Eu tenho percebido que isso tem aumentado também. Por conta, né, disso tudo que a gente está vivendo, as coisas estão mais à flor da pele, e a gente
têm buscado mais maneiras de lidar com isso, né? É verdade, Natália. Eu acho que seria legal você se apresentar um pouquinho. Acho que já vi algumas pessoas aqui que já conhecem seu trabalho. Já adiantar para você, gente, que a Natália é uma das autoras desse livro que está aqui do meu lado, Em Paz com a Comida, é um livro que eu sempre recomendo. E também participa do Instituto IASSE, que é do Comer Intuitivo, né? Isso. Dessa nutrição comportamental, e que para mim é uma das referências aqui no Brasil, para as nutricionistas e para as pessoas que querem olhar também para a comida de uma nova forma. Mas conta um pouquinho para a gente de sua trajetória. Ah, legal. Obrigada, viu, Ana, pelo convite, pelo carinho. Então, meu nome é Natália, eu sou nutricionista, moro em São José dos Campos, perto de São Paulo. E, bom, eu falo assim, resumidamente, né, que o meu trabalho é ajudar as pessoas que estão sofrendo de alguma maneira com a comida e com o corpo. Então, dentro disso, eu atuo com atendimento clínico, agora online, né? Mas para as pessoas que estão vivendo ou um transtorno alimentar de fato, ou como a gente vai conversar hoje, né? Esse comer emocional, que traz muito sofrimento, uma prática de uma vida inteira de dietas. Então, eu digo que o meu trabalho é ajudar as pessoas que estão em sofrimento. Então, tanto no atendimento clínico, quanto também na formação aí de outros profissionais, né, que é o trabalho do Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva, o IASSE, do qual eu sou cofundadora, e a gente busca, então, ajudar outros nutricionistas, principalmente, também a promoverem paz com a comida. E acho que você já me apresentou, né, então eu trabalho com essas duas frentes, tanto com o ensino quanto com o atendimento, e sou autora do livro Em Paz com a Comida também. É isso, é muito bom estar aqui com Bacana você, demais. viu? Ô, Natália, eu acho que entrando um pouquinho, te agradecer muito pela presença, pela abertura, pela disponibilidade. Eu sei que a gente que trabalha com isso é muito uma causa também que nos move. Né? Eu acho que tem aí anos de estudo que a gente quer compartilhar com as pessoas, mas existe algo maior também que nos move a fazer o que a gente faz, por que a gente faz o que a gente faz, né? Então, acho bem É lindo verdade. esse processo. E aí, entrando um pouquinho no tema da nossa live hoje, eu queria te perguntar, o comer emocional é um problema, né? E em Uhum. que situação ele seria um problema? Porque, falando um pouquinho, né, do que eu até falei na introdução, que algumas pessoas têm esse sentimento de se eu fujo daquilo que eu planejei para minha alimentação, ou do que seria o ideal, porque existe um ideal muitas vezes que está ali posto, do que seria uma alimentação nutritiva, então ela tem que ter tanto de carboidrato, ela tem que ter tanto de proteína, ou ela tem que ser assim, se ela não está de acordo com uma série de regras, não é mesmo? Então, vem um sentimento de frustração e desse sentimento de eu não dou conta, o problema está comigo. Eu é que não consigo seguir as regras. Então, acho que passa um pouco por aí, né? E aí eu queria te perguntar, existe alguma situação em que o comer emocional é um problema? Acho que essa é uma ótima pergunta, porque sempre que a gente fala de comer emocional, já é com esse olhar, né, de que é um problema, de que é algo que a gente tem que combater, né, que a gente precisa encerrar. Mas eu sempre falo que, na verdade, a função emocional da alimentação, ela é uma função normal. Todos os seres humanos comem também de maneira emocional. Né, no momento que a gente busca o afeto na comida, o conforto, ou celebrar, né, de qualquer que seja a emoção que a gente busca, faz parte de uma relação saudável com a comida, ter também esse componente emocional. Eu digo assim, que o comer emocional ele começa a ser um problema na vida de alguém quando ele começa a ser uma muleta, né? Ele começa a provocar muito sofrimento na vida dela. Então eu digo, acho que a gente pode pensar em dois pontos que fazem o comer emocional começar a virar um problema. Um é que ele é inconsciente, então eu não tenho noção, por exemplo, que eu tô comendo aquele bolo para me confortar, porque eu tô triste, né? Ou eu não tenho a consciência de que eu tô com raiva de alguém, por isso que eu tô comendo agora, né? Eu não tenho essa consciência, eu só acho que é vontade de comer. Eu só acho que eu que não tenho controle, né, como você colocou, que eu sou uma pessoa sem força de vontade, que eu não consigo manter a minha dieta. Então eu não tenho a consciência de que eu tô fazendo isso para buscar um conforto emocional. E o segundo ponto é quando é algo que até eu posso ter consciência, mas é muito frequente, eu dependo disso. Então eu sei que toda vez que eu passo por uma situação onde eu fico triste, por exemplo, eu tenho que ir para casa comer um brigadeiro.
né? Se isso é uma coisa que acontece a todo instante e eu começo a usar isso como muleta, então ao invés de eu trabalhar esse meu sentimento, né, eu conseguir encontrar, né, outras maneiras de lidar com isso, eu uso a comida como uma muleta. E nesses dois pontos, a gente pode começar a ter sofrimento. Agora, Sim. quando ele pode ser algo normal, né? Então por exemplo, hoje eu tô aconteceu alguma coisa, eu fiquei triste, hoje eu quero uma janta mais um conforto, assim, né? Vou escolher um macarrãozinho que é mais conforto. Eu sei que é porque eu tô triste, eu sei que não vai resolver, mas, né, eu sinto que eu gostaria de ter esse momento. Então é uma coisa feita de maneira consciente que não é uma muleta. Então é um comer emocional, assim, nessa função de conforto emocional, que seria normal. E aí, Natália, eu sinto que o caminho para lidar com esse comer emocional passa um pouco para a gente ir aceitando as emoções, né? Da gente Uhum, reconhecer e sentir que a gente pode validar o que a gente sente. Sabe, não há com certeza. problema se diante, de repente, no trabalho que a gente está, ou numa relação familiar que a gente está ali estabelecendo, a gente está triste, ou a gente está com raiva, a gente se sente frustrado, porque fica parecendo que a gente não pode sentir, né? Que o sentir, ele é contrário a um processo de racionalizar a vida, eu preciso dar conta. Eu acho que foi uma coisa que eu fui entendendo muito até no meu processo da vida adulta, que eu comecei a entrar fazendo associações de eu preciso dar conta da vida. Então, isso era um gatilho para eu não aceitar os meus sentimentos e as emoções estavam ligados a algumas coisas da minha vida que me geravam frustração. Então, abrir a porta para aceitar que eu posso sentir e o que é isso que eu estou sentindo mesmo, que né, vai muito longe do que na nossa sociedade fala, isso você deve sentir alegria com isso aqui você deve sentir tristeza. E se é aquilo que está esperado para eu sentir alegria, eu sinto a tristeza, na verdade, com aquilo, eu sinto raiva com aquilo, né? Então, acho que passa Sim. por a gente olhar para o nosso mundo interno, de repente, com mais curiosidade, com mais abertura, né? Uhum. E acho que Perfeita. né? Perfeita a sua colocação. E eu acho que essa pergunta é poderosa, o que eu estou sentindo agora? Tão simples, né? Mas acho que abre portas para esse Uhum. caminho, se olhar nesse sentido, né? Sim, eu gosto muito dessa pergunta. Eu ainda li uma outra pergunta que eu acho poderosa, que é o que eu preciso? O que eu estou precisando? Às vezes eu estou precisando chorar, né? Às vezes eu estou precisando descansar. Às vezes eu estou precisando fazer um nada, né? Ou ter um momento de autocuidado comigo. Então, o que é que eu preciso nesse momento? São duas perguntas que se aliam, né? O que eu estou sentindo e o que eu preciso. A gente consegue acessar realmente nosso sentimento e a nossa necessidade, que seriam só anestesiadas com a comida, né? E eu penso Sim. assim que o problema maior não é o fato de eu buscar comida, que geralmente é o que as pessoas veem como o maior problema, né? O fato de eu comer em exagero. Eu vejo que o maior problema é a gente não conseguir acessar e entender o que a gente precisa, né? O comer emocional, ele está sendo ali uma anestesia, um remédio para dor de cabeça, mas ele não está indo na causa, ele está só aliviando temporariamente, né? E eu sinto que é um pouco o movimento da gente mudando as perguntas, né? Que se a pergunta é se eu posso ou não, se o comer emocional seria certo ou errado, que outra pergunta que a gente poderia fazer nesse sentido, que é o que eu estou sentindo, o que eu preciso, e que às vezes o que eu preciso também pode ser virar a mesa, entendeu? Eu estou precisando falar umas verdades para algumas pessoas que eu não estou falando. Então, sabe, aceitar que esse lugar de às vezes ser forte, de às vezes a raiva, né? Quando a gente fala de aceitar as emoções, a raiva, o medo, tipo, é isso, né? Que nem sempre pode ser um lugar de se acolher, de se dar muito amor e de dar carinho, de descansar e também de virar a mesa quando o momento pede o que você está sentindo, passa por isso. Que existem coisas que a gente Uhum, precisa interromper na nossa vida e que aquilo, sabe, nos machuca, enfim, pode passar por é aí também, verdade. né? Uhum, Acho que com certeza. um pouco isso. E aí, acho que entrando um pouquinho nessa ideia das restritivas e das permissivas, né? Que até comentando um pouquinho por que eu entro nesse ponto, né? É muito baseado nesse livro da Jeannie Roach, Mulheres, Comida e Deus, que ela traz até num capítulo que ela fala aquelas que se divertem e aquelas que não se divertem para falar. Eu acho esse título, assim, já começa engraçado, né? Para falar de dois perfis de pessoas que podem se relacionar com a comida de uma forma emocional
E aí ela fala que isso tem muito a ver com o nosso perfil de como que a gente lida com a vida, na verdade, né? Não isolado com a forma como a gente lida com a comida, como se a forma como a gente lida com a comida fosse separada da forma como a gente lida com a vida, mas tá tudo relacionado. E aí, eu queria que você conversasse um pouquinho assim também, né? Que eu sei que no livro de vocês falam um pouco sobre esses dois perfis. E como que você acha que seria um caminho para quem tem uma perspectiva mais restritiva diante da comida? Que foi esse perfil que a gente acabou de falar, né? Uhum. Do que eu tenho que controlar a comida. Legal. Eu gosto muito desse livro, né? Eu acho esse capítulo o melhor mesmo também dentro do livro. E eu acho ótimo o título, né? Que ela coloca as que se divertem, né? No sentido do comportamento muito permissivo e as que não se divertem, né? As que se restringem muito. Quando a gente escreveu o livro, né, eu e a Lidiane, a gente pensou em incluir isso, inclusive é algo que já fazia parte dos nossos atendimentos, porque fez muito sentido o que a autora Ginin trouxe, né, através da observação dela com os pacientes dela. Pacientes não, né, eram alunas, né, a Ginin é meio que uma professora, né, ela faz esses retiros. Ela foi percebendo, dentro da vida dela com compulsão alimentar, quanto dessas alunas dela, que as mulheres que viviam muito esse comer emocional, né, essa coisa do ter muito momento de desconto na comida ou propriamente compulsão alimentar, elas tendiam a ter um desses dois perfis exacerbados, né? Então, um tipo permissivo, ele seria muito, até ela fala essa coisa das que se divertem, porque a pessoa que tem esse comportamento muito exacerbado com a comida, ela tem muita dificuldade de entender seus próprios limites, né? Então, existe muito essa ideia de que que ela tem que aproveitar, né? Eu preciso aproveitar, eu preciso ter esse prazer, eu preciso desse conforto. Até esses dias falando com uma amiga minha sobre isso, e ela falou que ela se identificou muito com esse perfil permissivo, e ela falou que ela pensava assim, antes, né, que ela precisava sentir prazer, né? Então todas as escolhas alimentares dela tinham que ser muito prazerosas e o prazer muito ligado àquela coisa da palatabilidade, dos alimentos proibidos, né, os mais calóricos, aqueles que eram proibidos da dieta, então ela precisava ter aquele prazer, né? E isso está muito ligado, então, à relação com a vida, no sentido que muitas vezes o tipo permissivo tem dificuldade de estabelecer seus limites na vida. Né? Então, ele tem, quando a pessoa ela tem muita dificuldade, por exemplo, de dizer não, né? Ela cede muito. De fora, muitas vezes ela é até considerada uma pessoa muito generosa, porque ela está sempre disposta a dar pelos outros, né? Aquela que ajuda todo mundo, que carrega todo mundo nas costas. E nesse processo, muitas vezes, ela está dizendo sim para todo mundo, mas negando a ela mesma, né? Até onde eu posso ajudar, até onde eu quero ajudar, né? Ou até onde eu quero dizer esse sim. E aí, né, a gente fala que cada sim que eu falo pro outro, mas que na verdade eu queria dizer não, na verdade eu posso estar dizendo não para mim mesma. Então, né, é esse olhar que a Ginin traz, né, que a nossa relação com a vida, ela projeta na relação com a comida, né? Ou em outras palavras, a relação com a comida, ela é um microcosmo da relação com a vida, porque a gente tende a projetar na comida essa maneira de se portar. Então, o tipo permissivo tem essa característica de ter muita dificuldade de limites, né? O seu limite para entender o quanto eu preciso de comida, o quanto me faz bem, né? O limite até onde as pessoas podem chegar, né? Até onde eu vou dizer sim, até onde eu preciso dizer não. E aí, né, no sentido contrário, o tipo restritivo, ele já está muito ligado à postura muito perfeccionista, muito controladora, né? Eu preciso ter tudo muito certinho, eu preciso fazer um monte de checks na minha lista todo dia, né? Eu preciso, e aí projetando na comida, né? Tem muito essa coisa de eu preciso seguir certinho a rotina alimentar, né? Ou aquela dieta, eu preciso controlar o meu corpo assim, 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 eu preciso controlar o que eu como assim, assim, assim. E esse controle exacerbado, muitas vezes, né, ela entra naquele ciclo das dietas e acaba tendo também os momentos de exagero, que é quando ela alivia esse controle, né? Então, para a pessoa que tem esse comportamento muito restritivo, o momento onde ela acaba saindo da dieta, né, ou chutando o balde, como as expressões que se usa, é o momento que ela tem um alívio, né, assim, de pronto, agora eu posso
respirar, não preciso controlar tudo ao meu redor. Então, os dois comportamentos muito exacerbados, eles trazem sofrimento para a pessoa. Né? Tanto a pessoa que está sempre buscando aquele prazer, né? E se permitindo e não sabendo dar os limites, porque ela acaba se machucando com aquilo também. E como a gente falou antes, né? Não acessando o que ela realmente sente, o que ela realmente precisa. E o tipo restritivo está sempre ali se podando, não se permitindo, se restringindo na vida e se restringindo na comida, focada só em bater metas, né, ser perfeita. E nisso ela vai também tendo os momentos de exagero na comida, que é onde ela se alivia, né? Porque ela também não está percebendo as necessidades dela, né? O que ela está sentindo. Sem querer, quando a gente começou a falar antes, a gente acabou falando um pouco dos dois tipos, porque quando eu fui dando exemplo, né? Às vezes a gente só quer chorar, às vezes a gente só quer, né, ter um momento de autocuidado. Isso se refere muito ao fato de que a minha história pessoal foi muito com esse tipo restritivo, né? Que é um tipo de comportamento muito exacerbado, que se projetava na comida, que me levou ao transtorno alimentar e que eu trabalho até hoje, né? Essa tendência de cair muito no perfeccionismo, de me controlar muito. Aí quando você deu o exemplo, né? Às vezes eu preciso berrar, às vezes eu preciso gritar com alguém. Isso pode ser também muito do tipo permissivo, né? Porque às vezes a pessoa cede muito, né? O marido pede uma coisa, o chefe pede outra coisa, né? Fulano pede outra coisa. E tá o tempo todo dando. Às vezes ela precisa realmente gritar uns nãos, né? Ela colocar uns limites. E isso aí, então, assim, né? Em síntese, né? Não é só questão mesmo, como você falou, de olhar para a comida. Às vezes a pessoa ela precisa entender que a maneira que ela lida com a comida tem muito a ver com esses outros cenários da vida e que estão chamando a atenção dela, né? A comida está sendo só um sintoma no meio disso tudo. E muito interessante isso que você fala, porque eu fico pensando, teve um processo quando eu comecei a ler esse livro, que eu mandei esse livro para uma amiga minha, e eu falei assim com ela, amiga, leia esse capítulo específico, as que se divertem e as que não se divertem, porque tá falando muito das nossas diferenças, assim, e eu me identificando muito com essa permissiva. E agora você trazendo esse exemplo, eu acho que muito pelo meu próprio processo de ter sido muito aquela que dizia sim, de ser a obediente, de ser a boa moça, né? Que eu acho que nós mulheres carregamos um pouco isso de que a mulher precisa ser doce, precisa ser calma, precisa ser tranquila, e dos meus próprios entendimentos, processo interno, do momento que eu precisei de virar a mesa, e que ainda preciso me olhar nesse lugar de qual que é a hora de virar a mesa, e de dizer os nãos, né, que precisam ser ditos. E aí, acho que um pouquinho dentro disso que a gente está falando, que o que eu acho interessante de facilitar conversas como essa que a gente está tendo, agora eu também estou com uma turma aberta do Clube do Livro Terapêutico, que é para fazer um estudo desse livro, né, de acordo com o calendário de leitura pelos capítulos, porque eu comecei a sentir falta, Natália, de mais espaços que as pessoas pudessem falar isso num campo de um grupo, num campo como esse do Malab que a gente está falando, porque eu sinto que são dores que as pessoas carregam muito em silêncio e acham que são questões pessoais. Eu sou uma pessoa que não consigo controlar. Eu sou uma pessoa que sempre digo assim, sem entender que às vezes é uma questão estrutural mesmo, né? De como que foi delimitado a forma de lidar com os sentimentos, de como é que a gente tem que lidar com a comida, de coisas que já foram sendo dadas, como é que tem que ser. E a gente no campo, atuando como nutricionista, da gente nutricionista que durante muitos anos também recebemos essa formação de que ser nutricionista é orientar o que pode e o que não pode comer, né? E como que a gente também, como nutricionista, precisa passar por um processo de desconstrução, de olhar para os muitos sentidos do comer e de ajudar as pessoas a irem mais próximo dessa raiz da questão. Que eu tenho usado muito o termo de ir para além da aparência das coisas, né? Que é vamos mergulhar junto, vamos ir junto para confiar nesse sentir, para confiar nessas outras formas, né? De se alimentar. E aí, um pouco dentro dessa perspectiva, eu fiquei com vontade de trazer uma questão, que eu sei que você é uma pessoa que estuda o comer intuitivo, que tem se debruçado sobre essas outras possibilidades de se relacionar com a comida e de se nutrir, né? Eu sei que tem um ponto que fala sobre a permissão incondicional para comer. Você acha que você poderia falar um pouquinho isso como um contraponto para as dietas restritivas? Que eu acho que estão em pontos diferentes, assim, né? Sim, é muito legal isso mesmo, né? Porque quando a gente consegue ter uma noção, se eu tô tendo algum comportamento desses exacerbados, né? A gente pode
também guiar como que a gente pode mexer nesse olhar com a comida. Só antes de falar isso, só também acho importante colocar um parênteses, né, de que essa coisa de permissivo e restritivo não é um rótulo. Sim, Né, assim, com né, certeza. não é uma coisa que a gente é. É um comportamento que, de alguma maneira, por vários motivos na nossa vida, acabou sendo exacerbado. Até como você deu o exemplo da sua trajetória, né? Às vezes, né, eu, né, tendo essa influência, né, de ter que ser uma boa moça, de ter que agradar, de eu não posso gerar conflito, eu acabei criando esse comportamento de aceitar muita coisa, né? E então, no outro sentido, né, o tipo restritivo, ele tem muito a característica de eu tenho que ser perfeito, porque daí assim eu vou agradar, assim eu não vou incomodar, né? Assim eu vou estar seguro. Então, até falando rapidamente, isso tem a ver com comer emocional, são dois comportamentos que a Janine também fala que são imaturos, né? São comportamentos que provavelmente a gente traz desde a nossa infância, porque a gente não, quando criança, não sabia lidar, né? A gente não sabia entender o que a gente sentia, a gente não sabia entender o que a gente precisava. O problema é que a gente tem chegado na vida adulta assim, sem saber o que a gente sente, sem saber o que a gente precisa e só se protegendo com esses mecanismos de segurança, né? Ou tentando todo mundo, tentando controlar tudo que eu faço, ser perfeita. Então tem muito a ver com essa dificuldade que a gente tem de entender o que a gente sente, ou de entender até mesmo quem a gente é, né? Mas, bom, voltando na sua pergunta, eu vejo que entendendo um pouco esse olhar, né, sem buscar o rótulo, mas só, como você falou, com curiosidade, né, como que eu me relaciono diante das pessoas, ou no meu trabalho, como que é a minha relação com a comida, eu tô sempre com essa coisa de me permitir, de vivenciar, né, o último dia, o último momento, de ter o máximo prazer, de me confortar, essa coisa muito emocional, né, ou eu tô sempre restringindo, tô sempre controlando. Então, a gente ter essa noção ajuda a gente saber também como a gente pode olhar para a comida. Então, o tipo restritivo, né, que tem muito essa característica de fazer muita dieta, né, de seguir muitas regrinhas alimentares, trabalhar esse princípio que você colocou da alimentação intuitiva, que é a permissão incondicional de comer, é ajudar essa pessoa a ir pouco a pouco quebrando esse monte de regras que ela traz, né? Ela literalmente começar a se permitir comer, se permitir ter prazer, né, se permitir viver aquele momento com a comida, se permitir quebrar essas regras todas de dieta, para que ela não precise ficar nesse ciclo de horas eu me privo, horas eu exagero buscando esse alívio, né? Horas eu tô me controlando, horas eu tô chutando balde. Então a ideia é que a gente saia desse 8 ou 80, né? 8 muito restritivo, 80 chuto balde, né? Mas eu vá aprendendo a flexibilizar. E eu acho que entendendo que muitas vezes, quando a gente se orienta por regras externas o tempo todo, a gente não está considerando o sentir da experiência de habitar o seu próprio corpo. Parece que aquilo que você sente, né? Que aí a gente fala um pouco da percepção de fome de saciedade, de perceber o seu corpo, de se perceber sentindo prazer, de perceber quanto que o prazer ao comer começa, quanto que o prazer ao comer já não existe mais, existe, na verdade, é um desconforto, virou desconforto. Começou uma refeição gostosa que eu adoro comer, mas de repente eu continuo a comer e no final eu sinto muito desconforto, né? Seja porque, muitos gases, o intestino, a digestão, ou é o físico também que já foi pro desconforto. Nem na boca eu sinto prazer mais. Então me parece que estar presa a essas regras externas o tempo todo nos impede de viver, inclusive, a nossa experiência de habitar esse corpo que habitamos e que nos permite sentir várias coisas. Então, qual que é o lugar da nossa experiência subjetiva e da nossa experiência no nosso corpo ao nos relacionar com a comida, por exemplo? Eu acho que pode ser legal é perfeito pensar um isso que pouco você nisso. colocou, né? Acho que você se permitir, né? E aí envolve o se permitir comer, né? O se permitir sentir, o se permitir ter prazer, porque o tipo restritivo está muito ligado nessa coisa de se podar, né? De se conter. Então é se permitir estar no seu corpo. Entra muito nesse lugar mesmo de perceber o quanto eu preciso para me saciar. Né, o que eu preciso comer para me dar nutrição, mas também me dá prazer, também me dá alegria, né, nessa coisa que me faz bem. A gente vai trabalhando para aprender a largar um pouco esse controle todo na comida,
E muitas vezes até a pessoa também vai nesse processo trabalhando para entender esse controle em outras áreas da vida. Né? A gente Sim. vai trabalhando para perceber que esse controle excessivo está fazendo mal, porque te deixa totalmente desconectada com o seu corpo, né? Você vive em função de uma regra externa. E além disso, esse controle excessivo ele também fica provocando os movimentos de descontrole que buscam um alívio, que causam muito sofrimento para a pessoa. Então, né, a pessoa ela sente. É difícil para a pessoa largar o controle, porque o controle ele é um Claro. mecanismo de segurança. Né? Então, você se permitir sentir, se você se permitir o pequeno passo com a comida, né? Pequeno grande passo de comer algo que você não se permite, por exemplo, por conta de alguma dieta, já é um movimento difícil. Né? E começar a fazer essas permissões de sentir o sentimento, né? De sentir a sensação no corpo, de alguma emoção, né? Começar a ter essa relação mais próxima de permissão consigo, tudo isso é bastante assustador, né? Para a pessoa. Mas é um processo bem libertador dela ir realmente vivendo as suas emoções, né? Vivendo aquilo que ela precisa, se dando aquilo que ela precisa, sem precisar ficar vivendo, seguindo um script externo, né? Seja para comer, ou a gente entra muito aí no processo terapêutico total, né? Ou seja, Sim. para viver, né? Em outras áreas da vida. E aí E eu, sim, pode falar. eu ia falar do tipo permissivo. Não sei se era isso a pergunta. Ah, então. Eu acho que dentro disso eu só ia comentar que às vezes, né, eu acho que é uma prática que você também percebe muito entre as pessoas que você acompanha, que em alguns momentos é necessário um acompanhamento terapêutico junto, né, um acompanhamento com um psicólogo, com um terapeuta, para poder olhar, porque quando a gente fala que não está só relacionado à comida e a várias áreas da vida, ter espaço para poder olhar para essa questão, ter um apoio profissional nesse caminho, é super importante, né? Com certeza. E é maravilhoso isso. É muito bonito de ver no consultório, porque não é incomum que a pessoa comece, por exemplo, fazendo as pazes com a comida, né? Então, largando um pouquinho esse controle, se permitindo viver seu corpo. Ela começa a fazer isso com a comida, e aí isso gera nela um incentivo, né? Ou uma segurança para ir em busca de fazer isso em outras áreas da vida. Né? Às vezes largar o perfeccionismo no trabalho ou, né, na família. E nisso buscando outros recursos, como o próprio psicólogo, né, para ajudar nessa jornada. E o tipo Claro. permissivo, ele é o legal de trabalhar a relação com a comida também, porque a gente começa a aprender a dar os limites que eu preciso na alimentação. Né? Porque o tipo permissivo, ele também está submetido a essas regras externas, né? Essa coisa de eu tô sempre cedendo, eu não sei me respeitar, né? Porque eu não consigo me respeitar, eu não consigo saber dizer não, eu não consigo saber o que eu preciso, o que eu sinto, e muitas vezes eu só como, né? Porque tem muito a ver com esse vazio emocional que a gente sente no peito, né? De não conseguir identificar que sentimento é, que necessidade é, e muitas vezes a comida vem confortar. E aí, nesse processo de fazer as pazes com a comida, de reconhecer fome, saciedade, né? Saber que eu posso comer tudo, mas nem tudo precisa ser o tempo todo, né? Não é porque eu posso que eu vou comer tudo. Porque a atitude permissiva é essa, né? Eu posso, então eu vou fazer. E, na verdade, a gente não está falando de permissividade, a gente está falando de eu tenho a permissão, mas eu posso me respeitar. Né? Como você falou, se eu não preciso Muito comer lindo. esse prato inteiro se eu vou passar mal depois. Não preciso, eu posso comer o tanto que é suficiente. Né? E aí a pessoa começa a encontrar os seus próprios limites. Até onde a comida cabe, né? Até onde eu quero comer, até onde eu preciso comer. E nesse movimento, muitas vezes, a pessoa vai levando para outras áreas da vida, né? Então, até onde as outras pessoas Claro, podem chegar, né? Até onde claro. são os meus limites. É um processo muito bonito e que frequentemente Muito motiva as lindo. pessoas a buscarem também a terapia, né? Outros recursos terapêuticos para ampliar isso para outras áreas da vida. Com certeza. Uma questão que as pessoas chegam muito falando comigo, que assim, Ana, eu tenho muita resistência às vezes de procurar um nutricionista, porque eu gosto de comer. E venho gostar de comer como um problema, que eu acho que entra um pouco nessa questão que se funde um pouco no processo da permissividade, assim. Se eu gosto de comer, se eu aprecio a comida, tem alguma coisa errada comigo,
que bom seria se eu não gostasse tanto, que aí seria muito mais fácil dizer não, né? E aí eu acho que passa muito por uma crença reforçada, super reforçada na nossa sociedade, né? Que o prazer é comer uma coisa ruim, que o prazer na vida é uma coisa ruim. Se eu sinto prazer, eu tenho descontrole, né? E eu Uhum. acho que aí é esse olhar do autorrespeito, de essa fala que é linda, né? Sentir prazer ao comer uma coisa maravilhosa. Eu falo isso para as pessoas que eu atendo. Gente, pô, que bom que você gosta de comer, que bom que você desfruta essa experiência. Então, assim, vamos para outras camadas de entender quando, né, já não tem prazer. Eu acho que um pouco sobre isso, né? E qual que é É esse limite, verdade. né, para ser estabelecido. Mas não que seja ruim, né? Ninguém precisa se sentir mal com isso, imagina. Sim, é você encontrar, né? Acho que os dois tipos, na verdade, eles têm a mesma busca, né? Eles são Sim. maneiras diferentes de lidar com a comida e com a vida, mas a busca é a mesma, que é a de me sentir, né? Isso aí falando em termos da comida, então, de eu saber o quanto eu quero comer, o quanto eu preciso, até onde vai esse prazer, honrar esse prazer, porque o comer é sim prazeroso, e se a pessoa não gostasse de comer, é assim que a gente ia se preocupar, né? Porque é maravilhoso que as Uhum. pessoas gostem de comer, a comida tem essa função de dar prazer. É maravilhoso que grande parte ou praticamente todas as refeições sejam prazerosas, né? E a gente vai descobrindo que o prazer, ele tem a ver com comigo, assim, né? É prazeroso, não é só que as pessoas acham que o prazer é sempre algo que é muito, sabe? Essa coisa tipo, se eu vou aproveitar para comer, é uma quantidade muito grande, ou é algo que eu não devia. Não, o prazer é aquilo que eu quero, que pode ser hoje um bolo de chocolate maravilhoso, tô aqui nesse aniversário, ele tá quentinho, né? Ou hoje eu mesma tô triste, eu vou fazer aquele bolo que a minha avó fazia, né? Que só o cheirinho na casa já me dá um conforto. Ou outro dia, né? Tá muito calor, hoje eu quero comer uma fruta, quero comer algo refrescante. Então tem a ver, na verdade, o prazer tem a ver com o que eu preciso. Né? E Uhum. quando a gente está muito em função desses dois mecanismos, né, de ou eu estou me restringindo no tipo restritivo, ou eu estou me permitindo, mas comendo sem nem saber se eu quero, né, se tá bom, se não tá, isso não dá esse espaço, né? A gente não tem esse espaço de se perguntar. Que eu acho que a sua fala inicial é maravilhosa, assim, que é no sentido de a gente ajuda, né, quando a gente pensa no nosso trabalho como nutricionistas, a gente ajuda a pessoa a se questionar, né, o que você precisa, o que você quer comer, o que faz sentido para você. Então é ajudar as pessoas a começarem a se fazer perguntas e não a gente a dar as respostas, porque a gente também não tem as respostas para as pessoas, né? Não faz sentido a gente achar que saberia dizer para todo mundo o que elas devem comer. Cada um tem a sua história, suas necessidades, sua cultura, sua família. Então a gente quer muito ajudar a pessoa a fazer as perguntas, né? E dentro disso a gente trabalha juntos para entender o que ela precisa, se tem emoções envolvidas, enfim, né? Ela sentir esse contato com o corpo, que a gente tem aí um mecanismo que eu vejo que é maravilhoso, né? Porque a gente pode começar através da alimentação a entrar em contato com o corpo. Porque através da alimentação a gente acessa a fome, a gente acessa a saciedade, a gente literalmente coloca algo para dentro do nosso corpo. Então isso a gente pode honrar, né, essa prática como uma forma de conectar, de ter prazer, de me sentir, de ser uma experiência positiva, né? E que faça Sim. sentido. E eu acho que falando sobre isso, eu fico pensando até numa coisa que a Jean fala no livro, assim, né? Que enquanto a gente está operando a partir desses mecanismos, que acho que o primeiro passo é perceber, estou operando a partir de um mecanismo de restrição ou de permissividade. A partir do momento que você se identifica, claro, não se padronizando, eu sou assim, pronto, acabou, mas às vezes questões que passam por ali, né? Eu utilizo às vezes esse modelo mental para julgar as coisas, a comida, a vida. Um outro processo, acho que o outro passo, é a gente entender que, assim, enquanto eu estou operando aí, eu não estou no presente. Enquanto eu estou classificando se bolo de chocolate pode ou não pode, eu não consigo escutar o meu corpo pro hoje. Hoje, dia 22 de março, às 18h40, eu quero comer bolo de chocolate ou não quero? E estar aberta para essa resposta, que pode mudar de acordo com o momento da vida, seu desejo pode mudar, mudou a estação,
mudou a temperatura do dia, tá chovendo, tá sol. É como a gente se fecha para as infinitas possibilidades do presente. Acho que é uma expressão que ela usa no livro, eu acho bem bonita, assim, né? Que Uhum. enquanto eu tô no condicionamento, eu não tô no presente. Eu não estou comigo. Esse estar curiosa com você mesma, a gente se transforma o tempo todo. Né? Quem sou eu nessa idade que eu estou, nesse momento, inclusive, de uma pandemia que estamos vivendo? Tem coisas sobre a gente que a gente não tem resposta, é óbvio. Estamos vivendo, estamos vivos, estamos se transformando, né? Então, eu gosto dessa ideia de sair dos condicionamentos que nos permite habitar o presente com as infinitas possibilidades que ele mostra. Inclusive para pessoas que anos vivem o conflito com a comida e sofrem, acho que fica uma mensagem assim, a gente sempre pode transformar aquilo que nos machuca, sabe? Não ficar preso nessa coisa de, é assim, esse é o único jeito. Não, existem muitas outras formas, né, da gente lidar com a vida, com a comida, com a gente mesmo. Estamos aí nesse processo, né? É isso aí mesmo. Acho que é perfeito a sua colocação. É a gente se abrir para o questionamento, né? Que essa coisa de trazer para o presente, né? Que é toda a ideia do mindfulness, né? Que está sendo falado mais hoje em dia, ou do próprio mindful eating, é esse convite para a gente viver a experiência. Né? E não só no sentido. Às vezes as pessoas acham que comer de maneira consciente, de comer de maneira atenta, é você ficar contando quantas garfadas, né, você tá dando, ou você botar um cronômetro para você ficar tanto tempo na mesa comendo. Mas não é isso. Na verdade, esse convite para o presente é um convite para você viver as experiências, né? Para você se dar o benefício da dúvida. O que é que eu estou precisando? Tô com fome, não tô, quero comer, não quero esse bolo agora, quero comer daqui a pouco, quero depois com café, sabe? É você, como você falou, né? Você tem aí 1000 possibilidades, mas quando a gente está seguindo esses padrões prontos, a gente fica sem escolha. A gente só repete esses padrões. E eu acho que uma grande libertação é quando a gente percebe o quanto várias coisas na nossa vida são padrões, né? A gente está repetindo padrões, a gente está Claro. seguindo padrões, e é libertador quando a gente descobre que a gente não precisa, né? Que a gente pode olhar pra gente. A gente acorda, a gente nasce já sendo meio condicionado, né? De eu tenho que ser assim, tenho que fazer assim, tenho que falar assim, tenho que comer assim, mas a gente não precisa, né? Desde que respeite as outras pessoas, a gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode, né, fazer o que a gente quiser e comer o que faz sentido, o que faz bem para mim, para minha mente, para o meu humor, pro meu corpo. Então, acho que o convite da gente estar mais presente é da gente realmente se questionar, começar a se perguntar com curiosidade. Eu gosto muito que na alimentação intuitiva elas falam muito do olhar antropológico, né? Elas convidam a gente a olhar para a gente como se a gente fosse um antropólogo, estudando a gente mesmo. Porque o antropólogo é aquele profissional, né, que vai para uma civilização, vai para uma população, vai para algum lugar entender aquelas pessoas. Ele não fica intervindo, ele não fica dizendo para elas, vocês têm que comer assim, vocês não podem cortar o cabelo assim. Ele não fica julgando, ele tá lá querendo entender, ele quer aprender sobre aquelas pessoas. Esse olhar que elas falam pra gente trazer da nossa relação com a comida, né? Não é nem um porquê, né? Para quê? Para que eu estou fazendo isso? Sem julgamento, quero entender, né? O que eu estou precisando agora? O que eu estou sentindo? Como que essa emoção se manifesta no meu corpo? Por que eu estou sentindo essa dor em tal lugar? É você começar a trazer esse olhar antropológico, né? Eu acho isso muito legal, que a gente está muito acostumado com esse olhar dos padrões, né? De julgamento, de regras, de tem que ser assim, de tem que fazer assim. E Claro. isso aprisiona, né? Aprisiona demais. E eu acho, Natália, que um caminho é a gente identificar que muitas vezes temos sim internamente uma autocrítica forte, porque a gente fala ali das regras externas, como que elas estão dentro da gente. Quando a gente principalmente está querendo olhar, mudar certas coisas, muitas vezes a autocrítica é um grande ponto que a gente vai precisar de olhar, que esse auto-julgamento, né? Tem até um capítulo no livro Mulheres, Comida e Deus também, que ela traz a voz, né? Mas aí a gente tem vários livros que estão falando sobre isso, né? Várias pessoas, a psicologia traz muito sobre isso também,
que é essa autocrítica, que é o que você está pensando, que você quer fazer essa mudança na sua vida, quem disse que você vai conseguir? Olha isso que você fez, que feio, olha o jeito que você comeu hoje no café da manhã, desesperada, olha, você comeu uma barra de chocolate, você falou que ia comer 4 quadradinhos, já tá você aí de novo. Então, assim, para chegar nesse lugar, nesse olhar antropológico, para esse olhar sem julgamento, eu acho que um ponto que a gente vai precisar em algum momento olhar, falar, olha a autocrítica aí de novo, gente, me falando que isso aqui que eu tô fazendo. E eu acho que é sair desse lugar de entrar nesse pensamento e ficar, eu realmente eu sou péssima. Eu não, sabe, eu falo que vou fazer uma coisa, vou lá e faço outra. Olha, eu tô me julgando, mas como é que eu posso dar uns passinhos atrás e olhar para o meu comportamento com curiosidade? Eu acho esse convite bem incrível. Gente, nós estamos aqui conversando a beça. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade também, viu? Eu acho até, Natália, que a gente pode ir encaminhando para a finalização da nossa conversa. Eu acho que a gente falou sobre esses pontos principais mesmo. Fizemos vários convites aí para as pessoas. Acho que trouxemos muitas perguntas também, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. Acho que era sobre isso mesmo que estava pensando na nossa conversa hoje. Acho que eu vou aproveitar também para falar, né, desse Clube do Livro Terapêutico que eu estou organizando, muito, Natália, desse lugar, assim, de nos últimos anos estar me dedicando para o estudo de crenças limitantes na relação com a comida e o corpo. Quando a gente vai além da superfície, eu já estava, junto com as pessoas que atendia, chegando em questões muito profundas, de entender que muitas vezes estava relacionado a dores, mecanismos de defesa da infância, adolescência, vários momentos da vida. E eu estava, quando eu achei esse livro, eu falei assim, gente, como que tem um livro que conseguiu trazer de forma tão profunda essas questões ligadas ao processo de autoconhecimento e a relação com a comida? Pode deixar, viu? Que a gente vai deixar salvo, sim. Como que um livro conseguiu resumir questões tão profundas que eu tô chegando com as pessoas? E eu falei, não, gente precisa ter mais espaço para falar sobre isso. Sentir que existe, pelos meus próprios processos pessoais, da força que existe num grupo de pessoas que se propõem a se olhar com amorosidade, a se acolher. E uma pessoa contribuir através de comentar sobre um trecho do livro, ajuda muito no processo da outra, que entra num processo de entendimento de uma questão que ali, ela às vezes só lendo o livro sozinha não conseguiu chegar. Então, eu falo que a melhor parte do Clube do Livro são as conversas que acontecem por lá. Eu falo, qualquer hora eu vou mandar o link do Zoom e não vou nem entrar, porque vocês juntas estão, as conversas são incríveis. Então, eu tô com uma turma aí que começa no dia 25, na quinta-feira, só para mulheres. E no dia 29, estou chamando para essa conversa nutricionistas e agora nessa edição estou convidando psicólogas também. Então tá bem legal, assim, como que a gente pode conversar junto sobre esses temas, né? Eu acho que quanto mais profissionais tiverem para conversar sobre isso, melhor. O nome do livro é Mulheres, Comida e Deus. Pode deixar que eu também vou... Tem lá no meu perfil, Mosaic da Nutri, se quiser dar uma olhadinha, também tem por lá mais informação. Esse livro é maravilhoso mesmo. Ele é pequeno, né? Assim, de tamanho, né? Mas ele é muito profundo. A gente vai lendo aos poucos, né? A gente vai internalizando, a gente vai discutindo. Para mim faz todo sentido isso que você está colocando, né? Até dos atendimentos. Não que a gente vá fazer o papel do psicólogo, né? De maneira nenhuma. A gente até falou que a gente está frequentemente encaminhando, né? Para terapia. Mas eu fico pensando como a alimentação tem esse papel delicado e íntimo, né? Então, se eu simplesmente falar para o meu paciente, olha, você não deve comer isso, você não deve fazer isso, a gente está mexendo, às vezes, em algo que é muito profundo, né? Às vezes, aquele brigadeiro que a pessoa está trazendo como uma dor é a única coisa que está confortando ela naquele momento. Tô vendo bastante isso agora na pandemia, né? Ela tá encontrando conforto naquele alimento. Então, como a gente vai simplesmente dizer para não comer? Não vai funcionar. A gente precisa trabalhar juntas. Vamos entender o que você precisa. O que está por trás desse brigadeiro? Né? O que é que você está buscando? É um carinho? Né? É esse brigadeiro, de repente, era o brigadeiro que a avó fazia, né? Você está buscando esse abraço, você está buscando esse apoio, você está se sentindo sozinha. Então, quando a gente fala de alimentação, a gente precisa urgentemente sair da superfície. Ela é só ali a ponta do iceberg, né? Mas a gente precisa realmente dar esse mergulho e entender
Como com aquele olhar sem certeza. julgamento, aquele olhar antropológico, né? Por que que eu ajo dessa maneira, né? Que é que isso que função isso tem na minha vida? Nathalie, eu acho que é tão poderoso quando a gente consegue entender, porque a gente também segue nessa pesquisa sempre, né? Eu lembro que durante a pandemia eu fiz até o curso de Mindful Eating com a Patrícia Coelho. E teve um momento que a gente entrou muito no sentir e nas necessidades. E aí fui me abrir para lá para as rodas dos sentimentos. Posso até colocar nos stories para vocês darem uma olhada, que ajuda às vezes a gente identificar que às vezes a gente não sabe dar nome, né? O que eu tô sentindo agora? Que desconforto é esse que eu tô sentindo? E aí eu cheguei numa necessidade, que era a necessidade de liberdade. E na hora que eu entendi que o que eu estava sentindo há dias era necessidade de liberdade, me abriu uma chave de como que eu poderia cuidar disso. Eu falei, gente, eu já senti isso andando de bicicleta. Ponto. Isso me levou para uma ação. Como é que eu vou fazer? Aí eu até postei nos stories da minha rede social pessoal assim, gente, alguém tem uma bicicleta parada em Belo Horizonte, que eu tô falando daqui, né? Uma grande amiga me respondeu, Ana, minha bicicleta tá parada. E me deu um super apoio durante aqueles meses em que eu precisava, em algum momento do dia, né, fazendo atendimento online, fazendo planejamento de várias coisas online, a vida, né, acontecendo dentro de casa. Eram momentos, minutos do meu dia que eu senti o vento no rosto, que eu realmente conseguia me relembrar dessa sensação, né, que era tão essencial para mim. Então, eu acho que é um pouco sobre isso que a gente está falando hoje, né, de como que a gente segue nessa pesquisa viva de nossas necessidades, de qual que é o lugar que a comida pode ocupar, e quando você descobre o que você precisa, você aumenta o leque de possibilidades de se cuidar, né? Com certeza. Que é isso. Bem isso. Maravilhoso o seu relato. Então, certo, quero te agradecer muito por aceitar o convite. Seguimos, né, com os nossos desafios, com nossas facilidades aí nesse momento de pandemia. Força para nós, né, Natália? Com certeza. Gratidão, Obrigada, viu? Foi muito especial a nossa conversa e super necessária. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, gente, por quem acompanhou aí também. Claro. Obrigadão, gente. Vai ficar salva a live e nos vemos. Viu? Beijinho. Beijo.